Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 6 de abril, uma quinta-feira aí. Vamos analisar o mercado, vamos ver um pouco de dados on-chain aí também. Vamos ver como que o mercado está se movimentando em relação ao price action e em relação aos dados on-chain também. Beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo também está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Pra gente começar, a gente vai passar aqui pela nossa volatilidade, tá? Gosto bastante de trazer sempre a volatilidade com vocês logo de começo, pra gente entender qual que é a nossa expectativa do mercado naquele determinado momento. Se a gente tem uma volatilidade alta, a gente espera que a porrada ela já aconteceu, ou para baixo ou para cima. Se a gente tem a volatilidade mais baixa, a gente espera que a porrada ela ainda vai acontecer, beleza? Então se a gente der um zoom in aqui nessa movimentação que a gente está tendo, olha só, a gente está com a menor volatilidade ali desde do dia 13 de fevereiro. Veja como a volatilidade ela sempre vai subir e sempre vai cair. Cara, tá caindo bastante. A gente vê que o mercado tá bem lateral, né? A gente, querendo ou não, teve 2 candles dojis semanais. Isso é 2 semanas consecutivas sem volatilidade. Beleza? Então a gente vê que a volatilidade tá baixa, a gente vai setar as nossas expectativas para que venha uma movimentação mais forte pela frente. Cara, sempre eu começo meu dia olhando para a volatilidade só para poder entender qual que é a expectativa daquele dia. Muitas pessoas são pegas de surpresa, por exemplo, quando a gente tem um grande candle dentro do mercado. Pode ser verde ou pode ser vermelho, não importa a direção do candle. Mas o importante é você não ser pego de surpresa. E sempre que você começa o seu dia olhando para a volatilidade, entendendo como que está a perspectiva do mercado para os próximos dias ali, você começa a setar as suas expectativas, beleza? Então, volatilidade baixa, a gente vai esperar uma porrada dela aí para frente. Bom, se a gente olhar o Fear and Greed Index, que é exatamente para saber o sentimento, né, dos investidores nesse momento, a gente vê que a gente está com um sentimento positivo, né? A gente está em greed, está nessa região verde aqui, ó, do gráfico. A gente ainda não chegou em extreme greed, né, que seria uma fase mais eufórica do mercado, né, onde todo mundo está muito confiante dentro do mercado. Sempre que a gente entra dentro dessas regiões, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado dentro dessas regiões, porque a euforia ela faz com que a gente tenha movimentações irracionais, como a capitulação também faz que a gente tenha movimentações irracionais. Quais seriam essas movimentações irracionais? Na capitulação, é as pessoas venderem por desespero, já ali no bottom do mercado, e na euforia, é as pessoas comprarem mais naquela crença do FOMO, não querem ficar de fora, fear of missing out, né? Medo de ficar fora do jogo, ou simplesmente porque tá vendo todo mundo lucrando. Por isso que uma das teses que eu venho comentando com vocês, cara, sobre montagem de carteira, sobre região de fundo do mercado, como que é a minha estratégia. E por isso que eu não gosto muito de entrar no mercado depois que a gente tem todas as confirmações. Por exemplo, depois que a gente tem confirmação no mensal, depois que a gente tem confirmação no semanal, depois muita gente fala que depois que o BTC romper 35, 40 mil dólares, aí sim a gente entra em bull market. Por que que eu não gosto de tomar as decisões a partir desse ponto? Eu gosto de tomar as decisões antes. Eu sou um player que tenho como estratégia comprar o panic sell, comprar as fases de capitulação, vender as euforias. Eu não gosto de comprar nas euforias porque nesse momento o mercado está irracional, o mercado está eufórico. Então, se eu entrar, eu tenho muitas chances de colocar a estrela no topo do mercado. Isso, a gente não sabe se o BTC romper nos 35, por exemplo, se ele vai bater 38 e vai cair. A gente não sabe o que vai acontecer, não dá para saber o que vai acontecer. Só que eu não entro na fase eufórica, eu não entro depois de todas as confirmações, eu não entro depois que tudo tá claro que o mercado reverteu, eu entro muito tempo antes. Eu entro na fase de capitulação, beleza? Então tem que tomar cuidado quando a gente entrar em fases eufóricas, onde o Fear and Greed Index estiver já numa região Extreme Greed, é interessante a gente ficar mais com o pé próximo da porta, não ficar
tão exposto assim no mercado. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente com uma estratégia clara de saída dentro do mercado. Você não precisa acertar o olho da mosca, mas com uma estratégia bem clara de saída, não uma estratégia de entrada dentro do mercado, beleza? Isso daqui é só um sentimento que a gente tem dentro do mercado. Se a gente olhar para o NUPL ele também é uma forma da gente avaliar o sentimento dos investidores, só que de forma aonde a gente está olhando para a carteira dos investidores e entendendo se os investidores eles estão no lucro ou se eles estão no prejuízo e quanto que eles estão no lucro e quanto que eles estão no prejuízo. Então, o NUPL ele também nos dita isso, o Fear and Greed Index é a mesma coisa do que o NUPL, só que o NUPL ele é muito mais refinado, porque a gente está olhando para a carteira dos investidores, entendendo o que os investidores têm ali na sua mão, se é lucro ou se é prejuízo. E quando a gente olha para o NUPL, a gente vê que a gente está em uma fase de otimismo. As nomenclaturas do NUPL são extremamente diferentes, porque o NUPL ele é pautado em ciclo de mercado, aonde o ciclo emocional do mercado, cara, já mostrei para vocês como que funciona o ciclo emocional do mercado, mas a gente sempre tem sentimentos como seres humanos e o NUPL ele sempre está voltado para cima disso. A gente vê que o NUPL está em fase de otimismo, isso daqui é muito bom, cara, é uma mudança chave que a gente tem no mercado. Se a gente olhar, o Ether ainda não entrou nessa região, ontem eu comentei bastante sobre o Ether ainda não entrou nessa região de otimismo, ele só vai entrar dentro dessa região de otimismo aqui, depois que ele romper ali realmente os $2.000, conseguir segurar acima dos $2.000, a gente vai ver o Ether nessa fase de otimismo também. E todos esses sentimentos são positivos pro mercado nesse momento. Ter as pessoas confiantes é positivo, isso é muito bom. Cara, se você voltar aqui no meu canal, lá para dezembro mais ou menos, você vai encontrar alguns vídeos do tipo o fim do Bitcoin, o fundo do Bitcoin, a capitulação do Bitcoin, essa capitulação tá sendo igual 2018, 2015. Cara, eu gravei vários vídeos em dezembro falando sobre isso. E nesses vídeos, quando eu tava gravando isso, o que a gente estava olhando? A gente estava olhando muito para o sentimento nesse período, um sentimento de capitulação, um sentimento de desespero das pessoas. E nesses vídeos lá atrás, eu falava bastante que quando os investidores começam a mudar simplesmente o seu mindset, e aonde a gente começou a ter mudanças no mindset? A gente começou a ver a utilização da rede, a gente começou a ver rompimento de média de 200, por exemplo, a gente começou a ver capital entrando dentro do mercado, então todos esses sinais vai mostrando que o sentimento do investidor está melhorando. A gente estava na fase de capitulação, na fase de pânico, e a gente começa a entrar nessa fase mais otimista. E cara, nesse momento, galera, tudo que vocês querem ver na frente de vocês é pessoas satisfeitas investindo em cripto. Vocês querem ver sim as pessoas mais eufóricas, né? Hoje as pessoas falam que existem alguns players que estão eufóricos, mas vocês têm que querer ver as pessoas eufóricas nesse momento. Para cada fase do ciclo, existe um sentimento importante dentro daquela fase do ciclo. Ter a euforia, ter um sentimento muito positivo, muito ganância durante um topo de mercado é complicado. A gente não pode ter isso quando tem altas realizações de lucro. Mas, por exemplo, quando a gente está formando capitulação, saindo do fundo, ter essa confiança, ter esse sentimento é importante. Isso é saudável. A gente tem que ter esse tipo de mindset nesse momento. E é uma coisa que eu sempre falo com vocês. Cara, desde quando a gente bateu a capitulação, eu falo com vocês, com o passar do tempo, mais e mais players vão cedendo, entendendo que a gente bateu fundo, entendendo que 9 mil não vai acontecer. Cara, eu acho improvável a gente perder 15 mil, a gente voltar nos 15 mil, na verdade, e eu acho impossível a gente parar em 9 mil. Posso estar completamente errado, só que conforme o mercado vai subindo mais, essas pessoas que têm a tese dos 9 mil, elas vão deixando para trás, porque olha só, agora não tem que cair de 15 para 9, agora tem que cair de 30 para 9. A queda tem que ser muito forte. O que vai fazer uma queda tão forte assim? Cara, a gente já teve Luna Foundation quebrando, 3AC quebrando, FTX quebrando. Cara, Binance pode quebrar, que a gente não vai voltar em 9 mil dólares, simplesmente só com Binance. Sabe como que a gente pode saber se a gente vai voltar em 9 mil dólares ou não com a quebra da Binance? É só você olhar para os 3 fatos que aconteceram. O primeiro fato, a Luna Foundation quebrando, a gente teve o maior drawdown dos 3. E
depois a 3AC quebrando, a gente teve o segundo maior drawdown. E quando a FTX quebrou, a gente teve o menor drawdown, ou seja, a pressão de vendas ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então a Binance pode quebrar e, cara, a gente pode, quiçá, voltar para 15 mil dólares do patamar que nós estamos hoje. Obviamente que se Binance quebrar e a gente tiver em 15 mil dólares, essa narrativa muda, porque a gente vai estar no 15, tá mais próximo ali dos 10, dos 9 mil dólares, então pode ser que isso aconteça, beleza? Mas eu descarto tudo isso, eu não acho que isso vai acontecer. E isso daqui, cara, é simplesmente a minha análise, a minha opinião, galera. Posso estar completamente errado e tá tudo bem, eu sou humilde em falar pra vocês que, cara, eu não tenho bola de cristal e eu não consigo prever o futuro. Eu consigo avaliar o que tá acontecendo e nesse momento, avaliando o que tá acontecendo, acho improvável a gente chegar nesses patamares, beleza? Então, olhando o NUPL nesse sentimento de otimismo, isso daqui é muito bom para nós. E quando a gente olha para o percentual das carteiras em profit, a gente vê que a gente está em um percentual baixo ainda. A gente tem 73% ali das carteiras em profit. É perigoso quando a gente chega em mais ou menos ali 90% das carteiras em profit. Nesse momento, a gente tem que ficar mais com o pé próximo da porta, não é sair do mercado, mas é simplesmente com uma estratégia de saída mais montada, beleza? E por que também, olha só, eu falo que não gosto de entrar depois de várias confirmações. Cara, se eu for esperar o preço estar em 40 mil dólares para poder entrar no mercado, eu já vou ter mais ou menos 85% das carteiras no lucro. Se até 90 é saudável, cara, eu vou entrar no final da movimentação? Obviamente que não. Eu vou entrar próximo de uma fase eufórica, irracional de uma subida? Óbvio que não. Eu vou entrar muito antes. A minha estratégia, ela é muito pautada. Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Cara, nunca estudei nada do que o Warren Buffett falou. Eu nem sei quais são os ativos que o Warren Buffett gostava de investir. Na verdade, eu sei que ele investia bastante em Coca-Cola, mas eu não sei as estratégias do Warren Buffett. Só que pra mim, a melhor coisa que eu pude aprender com ele, cara, nunca li biografia dele, não sei nada. Mas a única coisa que eu sei que é dele é essa frase: compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. E, cara, pra mim isso daí caiu como uma luva, porque nos dados on-chain eu consigo ver os canhões e eu consigo ver os violinos, beleza? Então a gente ainda tem espaço aí para subir no supply in profit. Se a gente olhar o supply na mão do long term holder, ainda continua nas máximas. Observem que hoje, nesse ciclo que a gente teve um acúmulo muito mais forte do que a gente teve no acúmulo de 2018, 2019. A gente teve um acúmulo mais forte que 2015, 2017. Ficar fora dessa movimentação é simplesmente loucura, cara. Loucura total, beleza? E se a gente olhar aí para o IMG, que é exatamente para a gente entender a idade média das moedas que estão sendo vendidas, olha só, histograma começando a ficar amarelo aqui, tá tudo bem? Isso daqui faz parte do ciclo, tá? Isso daqui é moedas um pouco mais antigas entrando em movimentação, não são grandes volumes, não são moedas tão antigas, porque se a gente olhar aqui, a gente vai ver que essas moedas que estão entrando é dos long-term holders novatos, né, de 12 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano, são os long-term holders novatos, eles estão distribuindo e simplesmente isso é fase de zona de arrependido, a região da zona dos arrependidos. Então a gente vê que, cara, não tem muito problema nesse histograma que tá ficando amarelo. O que a gente vai ver em informações de topo vai ser esse histograma avermelhado. Por que esse histograma fica avermelhado? Porque a gente vai ter moedas antigas sendo vendidas, moedas de 2, de 3, de 4 anos sendo vendidas, beleza? Até o presente momento, tudo saudável, tudo tranquilo aí dentro dessa movimentação. Isso daqui falando para os dados on-chain. Não consigo ficar bearish nesse momento, galera. Desculpa, minha opinião por que vai acontecer no mercado, nada importa. Para mim, o que os dados estão me mostrando é que simplesmente, cara, a gente tá subindo lindo, a gente já tem 70% de alta no BTC, Ethereum tá a 2 mil dólares, já fez uma alta de mais de 100% se a gente for considerar dos 80 dólares ali. Cara, comecei a entrar no Ether, tava em 1.000 dólares e, cara, a gente já tá em 2 mil dólares. Não dá para falar que toda essa movimentação, desculpa, é manipulação, que a gente não tem liquidez, que simplesmente vai tudo colapsar. Cara, não dá pra falar isso porque não existe nenhum trilhardário que não tem nada pra fazer e fica o dia inteiro na internet movimentando o mercado. Desculpa, galera, de verdade. Todos os dados nos indicam que tá tudo acontecendo de maneira
saudável. A gente está surfando essa alta, cara, desde o começo dela. Então vamos apreciar simplesmente, cara, seja grato por toda essa alta que a gente está tendo. 2022 foi um ano muito difícil, cara, para todo mundo, bear market total. E 2023 está sendo um ano muito abundante. Não tenha uma mentalidade escassa de achar que 2023 não está sendo um bom ano para as criptos, porque, cara, está sendo um excelente ano para as criptos, beleza? E bom, puxando aí o S&P, antes da gente falar do price action do BTC, S&P bateu na sua região ali, né, de resistência, normal que ele não consiga ultrapassar de primeira. O que a gente pode observar aqui, a gente pode traçar uma Fibonacci aqui para ver se ele vai conseguir fazer um pullback entre Fibonacci, que seria um pullback aqui no máximo até 0,618, ou se ele vai voltar e vai lateralizar aqui novamente dentro dessa região, ou se ele vai voltar aqui para baixo, lateralizar, buscar esse fundo. Pode ficar um tempo enroscado aqui? Sim, pode ficar um tempo enroscado aqui dentro, não dá para saber exatamente como que vai ser a movimentação, mas a gente consegue simplesmente seguir a movimentação. A gente compra suporte, a gente vende resistência, beleza? Se essa é a estratégia base aqui do canal, simplesmente aqui em cima é ponto de venda. Ponto. Vendeu dentro dessa região, onde a gente vai procurar por novas compras, ou a gente vai procurar por novas compras dentro de Fibonacci, candle de reversão aqui dentro, 0,618 de Fibonacci, gosto muito de comprar, ou a gente vai comprar suportes lá embaixo, 3.840 ou 3.800 dólares. Isso daqui falando pro S&P, beleza? Se a gente for olhar para as empresas que estão dentro da S&P, a gente vai ver que as empresas de tecnologia, por exemplo, elas também podem fazer o seu pullback. Google não, né? Ontem eu falei que Google não e eu puxei Google aqui de novo. Mas se a gente puxar a Apple, por exemplo, a gente vai ver que Apple tá ali em tendência de alta, tá com pivô de alta semanal e a gente bateu RSI sobrecomprado. Normal que a gente faça pullback, normal que a gente venha buscar um pullback aqui, ó, a gente pode traçar Fibonacci também, entender até onde pode ser esse pullback. Olha só, esse pullback pode vir até o rompimento desse topo aqui, até 0,5 de Fibonacci, e tá tudo bem, até mesmo se não se segurar nesse pullback. Se não se segurar nesse pullback, depois a gente pode traçar um mensal, um semanal, para ver até onde o mercado pode se segurar aqui dentro, beleza? Mas eu vejo claramente que estamos em tendência de alta nas empresas de tecnologia nos Estados Unidos. O que está em bastante tendência de baixa e que está caindo bem são os bancos, e a gente sabe por conta da quebradeira bancária, mas já falei diversas vezes para vocês que para mim isso daqui é movimento de capitulação, beleza? Então falando do S&P, eu acredito aí que a gente pode fazer um pullback. Se isso vai impactar criptos ou não, não sei, cara. Já trouxe um vídeo aqui para vocês mostrando que o BTC está perdendo a sua correlação com o mercado americano. E é normal. Já falei, já comentei várias e várias vezes com vocês que os mercados eles são correlacionados até um determinado momento. Chega um momento que cada um vai seguir o seu próprio caminho. E hoje eu vejo as criptos começando a seguir mais o seu próprio caminho do que olhando muito para o mercado americano. Pode impactar se a gente tiver, cara, inflação, se a gente pode impactar, cara, mas desculpa, galera. O que eu mais olho é para isso daqui. O que eu mais olho é para dados on-chain. Não estou olhando simplesmente para aumento da taxa de juros para tomar decisão em cripto. Eu olho para a taxa de juros, eu olho para o que o Jeremy Powell está falando para tomar decisões no mercado americano, mas para tomar decisões no mercado cripto, eu vou olhar simplesmente para os dados on-chain, beleza? E bom, se a gente olhar aqui, ó, o que aconteceu dentro de toda essa movimentação que a gente teve de bear market, tá? A gente tem um bear market bem claro aqui no ciclo, que foi iniciado ali em novembro de 2021. E olha só, a gente faz o rompimento do bear market, essa linha de tendência de baixa do bear market, a gente faz o rompimento e a gente faz a confirmação. Desculpa, não estamos em bear market. O bear market já acabou. Existe uma grande diferença entre bull run, isso daqui é uma bull run, e boom market. Boom market significa tendência de alta. Isso daqui, ó, é um bull market, e isso daqui, ó, é um bear market também. Isso daqui é um mini bull market, isso daqui é um mini bear market também. Isso daqui é uma bull run. Se a gente olhar para o ciclo passado, a gente entende aqui, ó, é uma bull run, aqui é um bear market profundo.
Então a gente tem que saber diferenciar as coisas. Nesse momento, não estamos em bear market. Se não estamos em bear market, também não estamos em bull run. Porque a gente não está em bull run, a bull run do BTC ela acontece depois do halve. E se a gente não está em bull market, se a gente não está em bull run, no que nós estamos? Estamos em bull market, cara. Sim, tendência de alta, mercado apontando para cima, já subiu quase 100% no BTC, 100% no Ether. Sim, estamos em bull market. Esse bull market vai fazer um novo all-time high? Não, galera, não vai fazer um novo all-time high. Quem vai fazer um novo all-time high vai ser a bull run. Diferença muito grande nesses conceitos. Se você não entendeu o que são esses conceitos, escreve no Google Translator o que significa bull market, o que significa bear market e o que significa bull run. Simplesmente isso. A tradução dessas 3 palavras do inglês para o português já vai te responder tudo que você precisa saber, beleza? Então estamos em tendência de alta, estamos em bull market. Em meio a bull market, a gente pode ter sim movimentações de baixa, que são os famosos pullbacks. O mercado ele anda em ondas para ele simplesmente se movimentar depois para cima. Não estou falando que o mercado vai fazer essa movimentação. Estou falando que mesmo ele fazendo pullbacks aqui, voltando para regiões mais baixas, cara, a gente continua em bull market, beleza? Mas o que eu queria mostrar para vocês era o perfil de volume aqui, tá? Muita gente não sabe dessa ferramenta aqui, mas esse perfil de volume, o que ele nos mostra? Ele nos mostra aonde está concentrado a maior parte do supply, supply circulante do ativo. A gente consegue saber onde o supply circulante está olhando para esse gráfico aqui. Porque isso daqui, ó, é volume no tempo. Isso daqui, ó, é volume no preço. Se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, para trás, se a gente traçar até aqui, ó, até a 3AC quebrando, olha só o que a gente tem. A gente tem, desse período, o maior volume aqui em cima. O que significa? As maiores compras, a maior quantidade do supply comprado, ele foi comprado dentro dessa região. Ou seja, o custo médio das pessoas ali, do maior supply, ele tá nos 39 mil dólares. Se a gente traçar para toda a movimentação que a gente está tendo agora, o mercado andou bastante, o que a gente consegue observar? O supply, ele desceu dos 39 mil dólares e ele foi parar nos 17 mil dólares e até mesmo nos 21 mil dólares. O que isso significa? Cara, significa que a galera que estava aqui em cima vendeu no prejuízo, vendeu no desespero. E novos players compraram aqui embaixo, compraram dentro da fase de capitulação. Eu faço parte desses players, porque eu comprei nos 22, comprei nos 21, comprei nos 18, comprei nos 16 também. Então, a gente tem maior concentração do supply hoje aqui embaixo. O que isso significa? Isso significa que o custo base da maior parte dos investidores hoje no BTC, ele está abaixo dos 27 mil dólares. Olha só, e aí a pergunta que você tem que fazer é: se o mercado voltar nos 17 mil dólares, nos 21 mil dólares, o que você acha que esses players vão fazer? Cara, vão comprar mais, porque simplesmente eu que comprei nos 16, eu fico com aquele sentimento de, putz, poderia ter comprado mais. E se o mercado volta nos 16, você vai lá e compra mais. E aqueles que não conseguiram comprar nos 16 vão falar, olha, tô tendo oportunidade de novo. E aí eles compram nos 16 também. E quando a gente tem esse supply abaixo da região do preço, isso é algo muito saudável, porque isso mostra que a gente tem mais suporte do que resistência no mercado, galera. Então daqui para cima, olha só, a gente tem a maior resistência a ser enfrentada agora é os 30 mil dólares, depois a gente vai ter uma igual ali nos 40 mil dólares também, mas somente isso. Fora disso daqui, a gente não tem players presos dentro de operações, porque os players estão presos aqui embaixo. Isso daqui é uma característica de formação de fundo do mercado. Olha só, se a gente for traçar esse mesmo padrão que a gente tinha lá em 2018, olha só o que a gente vai ter nesse período aqui, ó.
a gente tem um supply concentrado dentro dessa região aqui, e quando a gente tem a nossa queda final ali do mercado, olha só para onde que o supply começa a descer. O supply começa a descer para essa região aqui. Depois o mercado vai subindo e a gente vai vendo que o supply ele está muito concentrado abaixo das regiões do preço. Por isso que se o mercado cai e volta em patamares tão baixos, olha só, ele voltou em patamares desse supply aqui. A gente tem uma recompra novamente do mercado e o mercado sobe e ele vai buscar o seu novo ciclo de mercado. Isso sempre acontece em todos os ativos. Todos os ativos funcionam da mesma maneira. Se a gente olhar para ciclo de mercado, a gente sempre... Isso é a famosa acumulação que a gente tem no fundo do mercado. Olha só, a acumulação que a gente tem no fundo do mercado. Essa daqui é a famosa acumulação que a gente tem, beleza? Então a gente também presenciou esse período aqui dentro. E não só olhando para o perfil de volume, mas a gente consegue ver isso nos dados on-chain. Olha só, se a gente olhar nos dados on-chain, aqui a gente tem a distribuição do supply. Quer ver? Só deixa eu tirar esses daqui. Aqui a gente tem a distribuição do supply. Maior parte do supply está concentrada aqui nos 17 mil dólares, olha só, nos 17 mil dólares, depois a gente tem outra maior concentração nos 23 mil dólares e nos 28 mil dólares a gente também está tendo grandes concentrações aqui dentro, beleza? Então a gente vê que tem muito mais suporte do que resistência nesse período. Bom, e aí falando de tudo isso, falando de ciclo de mercado, falando de como que tá o meu sentimento para o BTC e o meu olhar para o BTC, a gente precisa também olhar para o curto prazo aqui para entender o que está acontecendo no curto prazo. No curto prazo, nada mudou aí, 2 semanas já que a gente está dentro dessa região, lateralização. Simplesmente o que você pode fazer? Comprar na base, vender no topo. Nada mais do que isso. A gente vê que o preço está estreitando aqui em cima, né? Ele está começando a querer sanduichar essa região aqui de resistência. Isso daqui pode caracterizar um rompimento lá na frente. Vamos ver se ele vai conseguir estreitar ainda mais essa região aqui. Mas enquanto estiver dentro dessas 2 linhas amarelas, nada mudou. Olhando para o book do BTC, mesma coisa, nada mudou. A gente tem regiões de resistência nos 29 e a gente tem regiões de suporte também nos 27, que é essa lateralização que a gente está tendo aqui dentro. Se a gente der um zoom out, a gente vai ver que os 30 mil é uma região de resistência e os 23 é uma região de suporte. Tem os 23, os 22 ali também e os 22 redondo, né, 22.900 e os 22 também como bastante suporte do mercado. Eu esperaria um pullback do BTC, isso pensando porque para poder entrar em BTC, tá? Eu esperaria um pullback do BTC para poder entrar, esperaria um rompimento para baixo dentro dessa região, iria comprar ali por volta dos 24, os 25 mil dólares, beleza? Só que lembrando, eu estou 90% exposto dentro do mercado, ou seja, eu posso esperar caso a alta aconteça e eu não tenha o pullback, eu não consiga aportar mais, beleza? Estou exposto no mercado há bastante tempo, então o meu olhar é diferente, um olhar mais de paciência, um olhar mais de calma dentro do mercado. Isso daqui falando para o BTC. Quem chamou a atenção ontem foi exatamente o Ether. A gente teve o rompimento da lateralização, onde a gente pode estar tendo a confirmação na data de hoje desse rompimento. Se o Ether conseguisse segurar aqui, ó, acima dessa linha azul, a gente pode ter uma confirmação desse rompimento e aí o Ether vai buscar os seus 2 mil dólares ali, que é a sua próxima região de resistência. Se a gente olhar para o book aqui do Ether, deixa eu ver que book que eu tô aqui, tô no da Coinbase. Olha só, vamos ver o book da Binance. Olha só, se a gente olhar para o book da Binance, a gente vai ver que ali, ó, os 2 mil dólares vai ser região de resistência do ativo. Tem bastante ordens de venda ali nos 2 mil dólares. Nos 1.950 tem um pouquinho de ordens aí, mas as mais pesadas elas estão nos 2 mil dólares. E Ether tá com bastante suporte. A gente tem suporte nos 1.800 e a gente tem suporte também 1.750 e 1.700. E, cara, é aquela velha máxima que eu falo para vocês. Compra suporte, venda resistência. Você não precisa saber muito mais coisa do que isso. Se você fizer somente isso,
cara, você vai estar na frente de 70% das pessoas que usam 1 zilhão de indicadores dentro do mercado. Só comprar suporte, vender resistência. Esse é o arroz com feijão que mais funciona dentro desse mercado, beleza? E pra gente finalizar aqui, ó, passando pela nossa dominância, a gente vê que a dominância tá querendo romper para baixo. A gente viu só que a dominância perdeu o suporte ali num gráfico de 4 horas, tá querendo voltar aqui, mas isso daqui pode ser só uma confirmação num gráfico mais curto, né? Por que eu falo isso? Porque a gente precisa de um resfriamento no RSI da dominância. Tô olhando aqui para o gráfico diário, mas se a gente olhar para um gráfico aqui, ó, de 1 hora, a gente pode ter esse rompimento e isso daqui pode ser confirmação do rompimento do suporte, beleza? A gente pode ter o preço voltando aqui, o preço não, né? A dominância voltando aqui, e se ela perder esse fundo anterior aqui, confirmou simplesmente o rompimento, e aí com a queda da dominância do BTC, a gente vai ver as altcoins subindo mais, a gente vai ver Ether subindo mais. A gente já teve um gostinho disso na data de ontem. Ontem, o Ether, nos 2 últimos dias, o Ether subiu e o BTC não subiu. Subiu mais, né? O Ether subiu mais do que o BTC. A gente teve o Ether rompendo regiões de resistências ali, e o BTC ainda não, o BTC dentro da lateralidade. Então uma queda nessa dominância é só um gostinho, o que a gente viu no Ether é só um gostinho do que pode vir aí pela frente, beleza? Bom, já me alonguei demais aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Todos os dias da semana eu tô aqui. De segunda a sexta-feira eu faço uma análise do mercado para você, aos sábados eu te dou uma aula como utilizar o Price Action, e aos domingos a gente fala alguma coisa aí que tá acontecendo desse mundo cripto, beleza? Então é isso, galera, forte abraço, tamo junto e eu vejo vocês amanhã, beleza? Valeu!